Olá, boa noite. O programa Provocações de hoje traz o advogado Lenine Povas, procurador-geral da Câmara Municipal de Cuiabá, nos falar sobre política, sobre assuntos jurídicos e ordem dos advogados do Brasil. Lenine, obrigado pela sua presença, obrigado pelo convite, aqui, por aceitar o convite de estar aqui no Provocações. Você assumiu recentemente a Procuradoria da Câmara Municipal de Cuiabá. E a Câmara, historicamente, nos anos para cá, teve vários problemas, foi chamada de Casa dos Horrores até. O que tem sido feito aqui para melhorar a imagem da Câmara? Como é que está a Câmara hoje? A Câmara está mais tranquila hoje para a gente ver, né? Boa noite, Lenine. Muito boa noite, queria agradecer inicialmente ao convite aí que me foi formulado pelo programa Provocações. A Câmara hoje, Alexandre, ela tem uma nova composição, houve uma renovação muito grande dos vereadores que estavam das últimas gestões para cá. Com relação ao meu trabalho, eu não faço políticas públicas dentro da Câmara, eu apenas faço o acompanhamento jurídico. Com relação à imagem que a Câmara tinha de uns anos para cá, eu posso assegurar o seguinte, existe uma continuidade da administração pública e as pessoas têm dificuldade em desvincular as últimas gestões da atual. Ou seja, se a última gestão foi mal, se a penúltima gestão foi mal, essa imagem, queira ou não queira, ela é transmitida para a atual gestão e demora um período para você desconstituir isso e demonstrar que o propósito da atual mesa diretora é diverso do que vinha sendo feito lá atrás. O que existe uma lenda ou todo mundo sabe que existe muitas leis na Câmara de Cuiabá, inclusive leis semelhantes, parecidas, e que não conseguem ser colocadas em prática, às vezes ou por deficiência do executivo, ou por falta de aplicabilidade da lei, né? Existem muitas leis repetidas hoje, a qualidade da produção de leis é boa hoje em dia na Câmara? A verdade é uma só, o parlamento, todo e qualquer parlamento, ele é extremamente democrático de forma plena. Como assim? Existe todo tipo de gente dentro do parlamento. Existe representante dos comerciantes, existe o representante do empresário, existe o representante do segmento A, B, C ou D. E como é que essas leis são formuladas? De acordo com o público, de acordo com os eleitores de determinado candidato. Agora, existe banco de dados na Câmara para dizer que, olha, já há uma legislação com relação ao assunto A, já há uma legislação com o assunto B. Mas muitas vezes, na hora de propor a lei, não há uma atenção específica com relação a isso e pode ser que o assunto acabe passando batido. Existe muita crítica em relação à Câmara de Cuiabá, por conta da pretensa falta de concursados, ou seja, há muitos cargos comissionados, muitas contratações, o vereador recebe o salário, recebe a verba indenizatória. Você acha hoje que a estrutura da Câmara é satisfatória? Se gasta muito, se gasta pouco? Os limites de gasto da Câmara, eles vêm elencados na Constituição Federal. Isso não cabe, por deliberação do presidente, escolher gastar dessa ou daquela forma. Por exemplo, a nossa Constituição diz que a Câmara pode gastar 70% da sua receita com pessoal. Ou seja, já há um limite estipulado. Então isso não é uma autonomia do presidente, do vice, etc. e tal. É uma determinação constitucional. O Brasil, ele é um dos países que mais caça mandato eletivo. Essa é uma informação que é pouco divulgada. E por trás disso existe uma visão paternalista. O que é uma visão paternalista? É a situação em que o poder judiciário ele tutela demais a sociedade. Ou seja, ele acredita que o eleitor sempre tem a sua vontade viciada. Ele não vota de livre e espontânea vontade. Ele é induzido a votar por propaganda excessiva, por abuso de poder econômico, por abuso de poder político e etc. e tal. E aí há todo um sistema jurídico montado para isso, uma estrutura voltada para isso, que acaba fazendo com que algumas ações vão parar no Poder Judiciário. Você já atuou em casos nacionais até, o caso do registro de candidatura do Paulo Maluf lá em São Paulo, aqui em Mato Grosso também a gente já viu a sua atuação.
Você acha que esses processos eleitorais, o Ministério Público, ele embasa esses processos? Existe comprovação efetiva desses casos de compra de votos? É muito difícil hoje se comprovar a compra de votos, né? Porque às vezes é um crime difícil de ser comprovado. Mesmo assim, essa resposta da justiça, você acha que não é muito excessiva dentro do processo político? Existem duas situações no processo eleitoral. Primeira, ou ingressa-se com uma ação com a prova já realizada, já constituída, e a segunda situação é quando há indícios de algum fato e depois esses fatos são apurados no desenrolar da ação. São dois mecanismos completamente distintos. Com relação à atuação do Ministério Público, o Ministério Público está devidamente estruturado e com servidores, de modo geral, assessores, os próprios procuradores, os promotores, eles são devidamente capacitados. Prova disso são as ações que são promovidas ao redor do nosso país. Agora, nem sempre os advogados concordam com essas teses. Tanto é que acabam por apresentar teses que afastam a pretensão do Ministério Público. A gente está vendo aqui no cenário local, Lenine, uma discussão muito forte que foi motivada pela denúncia dos grampos, mas acabou que se tornou uma discussão que ultrapassou o assunto dos grampos, que é essa briga, vamos dizer assim, essa disputa, vamos dizer, porque não deixa de ser uma disputa processual dentro do processo, entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público, no caso dos grampos. A gente viu uma atuação do Ministério Público pedindo o arquivamento de uma notícia-crime que foi impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, junto ao Tribunal de Justiça, pedindo a investigação de promotores em relação à participação, nesse caso dos grampos. Como é que você vê? Há uma crise institucional da advocacia com o Ministério Público? Porque no Brasil todo a gente vê muita reclamação. É advogado desde lá do Temer, dizendo que o Ministério Público transborda as suas atribuições, ou seja, ultrapassa as suas atribuições, como aqui nesse caso. Há uma disputa entre a advocacia e o Ministério Público? Eu não diria que há uma disputa entre OAB e Ministério Público e outras instituições. Cada um tem as suas competências. Agora, uma coisa que é extremamente positiva dentro disso é que está tendo uma demonstração clara de que as instituições e os poderes, eles estão se autofiscalizando e fiscalizando os demais. Isso é importantíssimo para a democracia, porque a partir do momento que é concentrado única e exclusivamente na mão do próprio poder se auto-investigar, pode ser que haja o corporativismo se sobrepõe ao interesse público. E aí a situação pode se complicar. Não que isso esteja acontecendo aqui ou acolá, mas é extremamente saudável do ponto de vista democrático que uma instituição fiscalize a outra. E neste caso dos grampos, a vítima foi a sociedade como um todo. Não se sabe ainda a extensão disso e nem quem são os envolvidos. Então parece-me que é caso de apuração que está envolvendo, no caso, o Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, tem vítimas de modo geral na sociedade como um todo, políticos, advogados, enfim, é uma situação que parece-me que merece um pouco de cuidado e atenção. E eu acredito que o mecanismo para se apurar isso seja dentro do Tribunal de Justiça, sob a presidência de algum desembargador e junto com o Ministério Público e com a OAB. A gente vê, você falou em autofiscalização, né? A gente vê em todo esse processo aí que há uma dificuldade muito grande, ou talvez pouca efetividade, na autofiscalização do Ministério Público e até mesmo da Ordem, porque a gente vê o seguinte, a gente vê o Conselho Nacional de Justiça atuando fortemente contra juízes por questões éticas disciplinares, ou seja, a gente vê a aposentadoria de muitos juízes aqui no Brasil nos últimos 10 anos, eu acho que deve ter sido mais de 50 juízes aposentados pelo CNJ. Só que a gente não vê essa mesma atuação, por exemplo, do Ministério Público e da Ordem. A gente não vê promotores sendo afastados, punidos por desvios disciplinares. A OAB também a gente vê pouco a atuação disciplinar da OAB. Você acha que falta autofiscalização para esses órgãos, ou seja, precisa cortar na própria carne? Há duas situações, Alexandre. Uma coisa é haver uma matéria eminentemente administrativa. Aí cabe exclusivamente àquele órgão, àquela instituição.
Outra situação é quando um membro de um poder, de um órgão, ele viola a sociedade como um todo, ou seja, ele agride a sociedade civil. E aí parece-me que neste caso, o mecanismo para se apurar não deve ser apenas e tão somente administrativo, ele vai para a seara judicial. Com o que está acontecendo com os grampos. Não foi admitido apenas e tão somente a fiscalização administrativa. Isso foi para a seara judicial. Está sendo apurado e coordenado pelo desembargador Orlando Perry no âmbito do Tribunal de Justiça. Com relação à OAB, há órgãos administrativos que apuram denúncias contra os advogados. Tem o Tribunal de Ética e Disciplina, por exemplo. Agora, se o advogado está envolvido em alguma atividade delituosa, ele vai ser apurado administrativamente pela OAB e em eventual ação penal a ser promovida pelo Ministério Público. Lenine, a gente vai para o intervalo comercial. Você pode acompanhar esse programa pela internet, através do site tvmaisnews.com.br. A gente volta daqui a pouco. Hoje em dia a gente está vendo processos aí com 3, 4, 5 delatores. Daqui a pouco não tem ninguém para condenar dentro do processo. Ou seja, se cada um vem fazer uma colaboração, outro colabora, não tem mais a punição. Todo mundo colaborou, todo mundo entregou, alguns devolveram dinheiro. Isso é sadio pro processo judicial, vamos dizer assim? É essa a questão. Parece-me que a delação está sendo utilizada com muita frequência e nós não sabemos ainda os desdobramentos a curto, médio e longo prazo. Isso aí que você falou é uma situação que pode acontecer e também pode ser que alguém amanhã ou depois faça uma delação que demonstre que tudo que esses delatores do processo, de um determinado processo falaram, é mentira. E aí, como é que fica? Ao mesmo tempo, né, que se questiona isso, então todo mundo vai delatar, não vai ter nenhum culpado, não vai ter nenhuma condenação. A gente vê que junto desse discurso há também uma sintonia do discurso da classe política que está sendo atingida em cheio por essas delações. Ou seja, a gente está vendo uma movimentação no Congresso Nacional para se impor novas regras para as delações, no Supremo Tribunal também, inclusive com a possibilidade de se rever os conteúdos da delação lá no julgamento do último recurso no Supremo. Ou seja, se está se questionando muito. A classe política, você acha que ela está questionando o Instituto da Delação porque ela está vendo ilegalidade ou porque ela está sendo atingida pelas delações? Olha, Congresso Nacional e o direito eleitoral, de modo geral, o direito político, ele tem uma peculiaridade que nenhuma outra área do direito tem. O legislador, a pessoa que faz a lei, ele é o direto destinatário, ou seja, ele faz a lei para ele mesmo. Você imagina a seguinte situação: narcotraficante fazendo lei, homicida fazendo lei. Agora, Congresso Nacional, ele faz a lei para ele mesmo. Agora, pode ser que os parlamentares estejam fazendo a lei em virtude de entendimento jurídico e político e pode ser que eles estejam fazendo de caso pensado em cima de uma situação específica. Agora, o que é que acontece? Aí cabe ao juízo de cada um. Mas essa situação realmente ela pode se concretizar. Por exemplo, a gente viu recentemente, o presidente da República tem a autonomia, a prerrogativa de nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é quem julga o presidente da República. A gente viu, por exemplo, nos governos passados, vamos dizer assim, no governo do PT, especificamente, vou exemplificar aqui então, a gente viu assim, o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, eles nomearam, na grande maioria, acho que talvez exceto o Dias Toffoli, eles nomearam pessoas ligadas ou à magistratura ou ao Ministério Público. A gente já viu que outros governos, a Dilma fez isso também, nomeou o Dias Toffoli, mas a gente viu, por exemplo, que o Michel Temer nomeou o ministro da Justiça dele, que foi filiado a partido, que foi advogado do PSDB, nomeou ele para ser ministro do Supremo. Mesmo lá atrás, o Fernando Henrique, quando fez com o Gilmar Mendes. Como que você avalia esse dispositivo constitucional? É legal,
mas o cara pega uma pessoa de confiança dele, do presidente da República, ou seja, que nós não sabemos se eles têm rabo, se eles estão ali para fazer serviço para o presidente, e ele pega e coloca o cara dele dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da justiça brasileira. Você acha isso sadio no processo democrático, numa democracia, isso é sadio? Para ser ministro do Supremo, sequer precisa ser bacharel em direito. Esse é o primeiro ponto. Já teve uma situação... Vou me candidatar, então. Fique à vontade. Mas aí não é candidatura, aí é questão... Mas já teve uma situação. O Barata Ribeiro foi um médico que já foi ministro do Supremo. Pouca gente sabe disso. Que é o nome de uma avenida no Rio de Janeiro. Pois então para você ser ministro, você nem precisa ser formado em direito. Você precisa ter conduta ilibada, notório saber e alguns outros requisitos, tais quais como idade, por exemplo. Com relação ao caso concreto, o fato de nomear uma pessoa que já exerceu atividade política partidária, eu não vejo problemas. Porque se fôssemos seguir esse raciocínio, nós estaríamos criminalizando a atividade política por partir do pressuposto que quem exerce essa atividade é um sujeito parcial. Mas não por ser parcial, mas por ter ligações, ter relações. Às vezes as pessoas têm algum tipo... o cara é amigo do presidente, vai ser nomeado. Né? Por exemplo, aqui em Mato Grosso, eu vou até mudar o exemplo aqui. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, quando abre vaga lá para juiz-membro do TRE, é uma disputa louca, é advogado que fica o dia inteiro andando em Brasília, de gabinete em gabinete, aí sai notinha aqui, sai notinha ali, o cara pede apoio para fulano de tal. Isso aí não é a politização da justiça? Tem uma previsão na Constituição que o procedimento seja esse. Então não tem nada de ilegal nisso. Com relação ao argumento jurídico de que possivelmente lá na frente essa pessoa vá dever um suposto favor, existe esse risco? Existe. Agora, isso tem muito mais a ver com o perfil da pessoa que vai ser nomeada do que com o fato de ter ligação política. O fato de ter ligação política não significa dizer que você é criminoso, não significa dizer que você vai ser parcial nos julgamentos, significa dizer que lá atrás você exerceu uma atividade política partidária e só. Ponto final. Agora, se eu vou virar magistrado e vou levar a minha atuação política para dentro do tribunal, aí já é uma questão pessoal e parece-me que neste caso o magistrado estaria equivocado. Até porque o magistrado não pode exercer nenhuma atividade nesse segmento. A grande questão é assim, né? Se tem um juiz que ele faz o concurso público para ser efetivado no cargo, o promotor da mesma forma, a gente questiona essa composição do tribunal, dos tribunais, né? Tribunal de Justiça, Tribunal TRE, Supremo Tribunal Federal, porque às vezes a gente vê que há politização. Há casos que não, como eu te disse. Outros ministros ali, que geralmente que vieram do meio jurídico, seja da advocacia mesmo, ou seja do Ministério Público, ou seja da Justiça, eles têm mais um perfil de julgador, eles têm talvez até mais legitimidade para estar ocupando uma corte do que pegar um cara que, embora seja ou não seja formado, ou ele pode ser formado, mas que ele tenha atuado, feito uma militância política partidária, porque assim, é os caras que vão ser julgados, né? A gente não pode deixar de pensar, porque o Supremo julga quem? Os recursos do Brasil todo, da plebe toda, da pipoca toda, mas originalmente ele julga o político, né? Então assim, o político ele vai ser julgado em primeira instância no Supremo Tribunal Federal. Você acha que não há esse conflito, então? Não, eu entendo que não. Primeiro porque tem a previsão constitucional e segundo, o fato de trazer outras pessoas que não sejam oriundos do Ministério Público ou da magistratura pode ser saudável, por uma razão simples. A pessoa traz também a visão prática de como é que é a política. Quando se depara com um processo no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, às vezes o membro do Ministério Público e da magistratura, eles têm a visão mais burocrática da situação, mais jurídica, e não conhecem a situação fática. Um exemplo disso é o que acontece no Tribunal de Contas, por exemplo. As pessoas que já exerceram atividade política, que são a grande maioria dos membros, às vezes se deparam com um problema jurídico e que, por conhecer a realidade dos municípios, eles se falam, olha, isso daqui pode ser que tenha uma irregularidade, mas o prefeito, o presidente da Câmara, ele encontra essa dificuldade e ele sabe disso porque ele já exerceu a atividade política. Então, o fato de um advogado ou de alguém que já exerceu atividade política
integrar um tribunal não significa necessariamente que vai estar viciado o entendimento da corte. Pelo contrário, pode significar oxigenação de entendimento e trazer uma outra visão para o tribunal. Lenine, eu quero te fazer uma última pergunta aqui. A gente fala muito no Brasil de reforma política, reforma das regras eleitorais. A gente vê que as campanhas aqui, não só aqui em Mato Grosso como no Brasil, são muito caras. Por isso, talvez surja aí tanta corrupção, ou seja, os caras usam os mandatos para pagar a fatura, né? Ou seja, é muito dinheiro para comunicação, para programa político, contrata-se grandes escritórios de advocacia para fazer a defesa jurídica, contratação de cabo eleitoral, de gente para mexer bandeira. O que você, na sua opinião, você que já atuou, né, atua no direito eleitoral, o que o Brasil precisa fazer para tentar mudar esse cenário eleitoral de gastança desenfreada e que é a mãe de todas as corrupções? Olha, existe uma discussão de que pessoa jurídica não pode doar. Eu tenho muito receio desse posicionamento, já tive uma posição contrária, hoje eu revi as minhas ideias. A empresa, ela também tem interesses, ela também tem ideologias e nada impede que ela apoie um determinado candidato para que ele dê execução. Mas a gente está vendo aí no Brasil que esse pessoal está todo envolvido. Então, o problema não é este apoio, inclusive financeiro. O problema depois é a falta de fiscalização e de controle. Ou seja, não há limite do quanto se gasta e depois não há fiscalização e controle dos contratos e da designação do dinheiro público. Aí nós temos um problema. O que tem que mudar? O que tem que mudar? Nós temos que fazer uma regra eleitoral com um limite específico de dinheiro, doação, isso já existe, e ter mecanismos de controle e investigação, inclusive no âmbito dos tribunais de contas, inclusive dentro do tribunal e dentro do Ministério Público. Existe uma frase clássica dentro de direito eleitoral que é: não adianta proibir o dinheiro. Dinheiro é como água, sempre acha uma saída. Então também é uma ideia um tanto quanto infantil achar que essa proibição excessiva vai contribuir e barrar o abuso do poder econômico dentro da eleição. Lenine, quero agradecer a sua presença aqui no Provocações. A gente volta amanhã às 22 horas aqui na TV Mais News. Obrigado pela sua presença e por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Valeu, até amanhã, gente, às 22 horas aqui na TV Mais, canal 17.1.